Meus irmãos, a paz do Senhor. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título o propósito dos dons espirituais. Muito bem, irmãos, essa lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem por título: os dons não são para elitizar o crente, ou seja, não são para transformar crentes em estrelas. Dons espirituais têm um propósito, têm uma finalidade, e é sobre esse tema que nós vamos estudar. O primeiro subtópico nos apresenta a igreja de Corinto, e diz o seguinte, logo no comecinho desse primeiro subtópico: a igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma igreja economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Era uma igreja que padecia com esses problemas. A riqueza não era o problema dessa igreja. O problema dessa igreja era a falta de senso do que de verdade é um culto espiritual. Aquela igreja sofria por causa da cultura idólatra, na qual todos eles nasceram. Todos que estavam naquela igreja vinham de uma cultura altamente idólatra, de uma cultura que era acostumada com a troca de favores, de uma cultura onde você tem que pagar para obter bênçãos. Assim sendo, irmãos, a forma deles exercerem o seu cristianismo, e nós vamos lembrar aqui que eles não tinham pleno conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia ainda estava sendo escrita, então era aceitável alguns erros, não é aceitável hoje. Eles nascem dessa forma, essa igreja surge desse jeito, porém, para nós hoje não faz mais sentido essas coisas acontecerem. O segundo ponto desse primeiro tópico diz o seguinte: uma igreja de muitos dons, mas carnal. Vejamos bem, os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidades sexuais e etc. Por isso Paulo chama de carnal e imatura aquela igreja. Isso se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 3. Então vejamos bem, uma igreja que manifestava poder espiritual, uma igreja que manifestava dons espirituais, e Paulo diz que eram abundantes, que eles tinham uma grande manifestação de dons espirituais, e ao mesmo tempo uma igreja extremamente carnal, uma igreja totalmente imatura. Nós vamos observar, irmãos, que aqui no nosso país a coisa não é muito diferente. A forma como essa igreja surgiu, a igreja de Corinto, o local onde ela surgiu, e aí nós podemos olhar para as nossas igrejas. Eu congrego desde 94, então eu sou filho de uma geração que já estava experimentando a teologia, o devido estudo teológico, já haviam formações teológicas dentro da igreja, e no entanto, nós vamos olhar para a massa do nosso povo e nós vamos ver que boa parte das pessoas que praticavam a fé naquela época e boa parte do povo que pratica a fé hoje é uma fé muitas das vezes ecumênica. Em que sentido? Existe uma grande confusão teológica no meio do povo. Não é, irmãos, que todo mundo tem que fazer um curso teológico. Não, bom seria se todos fizessem, mas não é isso. Mas é simplesmente uma pureza de fé. Crer e crer de verdade naquilo que a Bíblia ensina. Nós vamos observar que o nosso povo vem de um mundo idólatra, à semelhança dos coríntios. E eu nem estou falando aqui da Igreja Católica, mas eu estou falando da crença popular.
São pessoas que acreditam na mágica, são pessoas que acreditam na barganha espiritual. São pessoas que acreditam que se pagarem determinada promessa, que se pagarem determinado valor, dá para obter algum favor de Deus. Dá para obter algo da parte de Deus se eu fizer determinada coisa. Eu faço determinado favor para Deus e Deus faz determinado favor para mim. E isso é de um erro absurdo quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe essa barganha. Não tem como pagar pelo favor de Deus. Não tem como pagar pelo que o nosso Deus fez pelas nossas vidas. Não há como pagar isso. E isso, irmãos, precisa ser ensinado nos nossos púlpitos. Esse é um grande trabalho que requer de nós, pastores, um comportamento com a palavra de Deus que não nos permita enveredar pela fantasia religiosa, que não nos permita coabitar com crenças nas mágicas religiosas, como por exemplo, sal do Mar Morto, azeite do Monte das Oliveiras, fogueira santa, arco da aliança e tantas outras formas de enganar as pessoas que mistificam algo que é simples. O cristianismo é simples. No terceiro ponto desse primeiro tópico, que traz por título Dons não é sinal de superioridade, o comentarista nos diz o seguinte: muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Falávamos sobre essa confusão por causa da cultura de onde nós fomos gerados, de onde nós viemos, esse sincretismo que envolve o nosso povo, nesse mar de religiosidade. E as pessoas bebem de diversas fontes, vão a diversos lugares, sem buscar ao certo se ali de verdade é pregada a palavra de Deus, se a palavra de Deus é respeitada por aqueles que estão ensinando, ou por aqueles que estão pregando, se aquele local é um local onde a palavra de Deus tem lugar, onde a palavra de Deus é levada a sério, e as pessoas se envenenam com fantasias religiosas, e essas pessoas estão dentro das igrejas, estão entre nossas igrejas, e por causa desse sincretismo, as pessoas acreditam em diversas formas de manifestações espirituais que não são apoiadas pela Bíblia. O trimestre passado falou um pouco sobre as manifestações estranhas que se aconteciam, a tal da regressão espiritual, onde a pessoa era limpa, era liberta depois de um transe espiritual, a santificação de coisas, de objetos, a ideia de que eu posso santificar uma peça de roupa, de que eu posso santificar um determinado móvel, que eu posso santificar a minha casa com objetos e fazer esse local ser cercado por uma áurea, por uma unção, que o mal não vai conseguir chegar na minha casa, que o mal não vai conseguir chegar nos meus bens, no meu patrimônio, que o mal não vai conseguir entrar na minha empresa, que por causa dessa mágica que eu fiz, por causa desse objeto que eu trouxe, o meu carro não vai quebrar, as minhas contas vão estar sempre em dia, eu não vou ter problema. E isso é fantasia religiosa, nós sabemos bem disso. E junto dessa bagunça teológica existe essa divinização daqueles que são usados por Deus. Isso é carnalidade também. Isso é imaturidade. Isso acontecia na igreja de Corinto e infelizmente isso permanece acontecendo aí.
pelo mundo afora. E não é diferente nas igrejas onde nós congregamos. Não é diferente no local onde nós moramos. Porém, irmãos, nós temos que ter sempre em vista, temos que estar sempre observando a palavra de Deus. O que a palavra ensina sobre isso? Como que a palavra nos ajuda a viver esse Pentecoste da forma mais genuína que ele existe? Viver a realidade do reino de Deus como ele é de fato. O nosso Deus cura, o nosso Deus sara, o nosso Deus abre portas, o nosso Deus auxilia-nos em nossas lutas, em nossas dificuldades. Isso é um fato. Agora, isso não dá direito a ninguém de sentir-se superior a outro, porque ele é usado em determinado dom. Eu não sou superior ao presbítero por ser pastor. Eu não sou superior ao evangelista por ser pastor. Eu não sou superior a nenhum outro obreiro, independente da carteirinha dele, independente da identidade que ele traz. Porque todos nós somos iguais perante o nosso Pai, todos nós somos membros do corpo de Cristo, todos nós trabalhamos na mesma obra, todos nós desempenhamos funções importantes, que o final dela sempre será engrandecimento do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, salvação das almas, edificação do corpo de Cristo. É para isso que serve o dom espiritual. Essa é a necessidade de que haja dons acontecendo no meio da igreja. Esta é a necessidade de que o povo de fato experimente a abundância da graça de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo fez tudo o que ele fez para que nós experimentássemos o céu ainda nessa terra. Mas essa imaturidade, irmãos, precisa ser erradicada do nosso meio. É até aceitável que o novo convertido passe por essa ilusão, por essa ideia de achar que é superior àquele que fala a língua, que é superior àquele que é usado nos dons, seja dons de curar, dons de profetizar, dons de interpretar as línguas, seja os dons de poder, os dons de revelação. Mas isso não nos torna superior a nenhum dos nossos irmãos. No segundo tópico desta lição, apenas o tema dele, que é edificando a si mesmo e aos outros, necessita da presença do Espírito Santo. Necessita que os dons espirituais manifestem-se. Necessita que o Espírito Santo fale com a sua igreja, necessita que o Espírito Santo esteja à frente da sua igreja, necessita que esta pessoa que está dirigindo o culto seja alguém que tenha a visão de Deus, que consegue ver aquilo que o Senhor quer falar e quer fazer com a sua igreja, que consegue perceber a ação do Espírito Santo acontecendo no meio da igreja. Da mesma forma, o pregador é alguém que vem segundo o Espírito Santo e vem guiado e orientado pelo Espírito Santo, e ele vai falar na palavra de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, uma profecia que vai direto no coração das pessoas, que vai edificar tanto a ele mesmo, o pregador, quanto vai edificar a igreja que está louvando a Deus, quanto vai edificar aqueles que são de fora e que porventura podem estar visitando. Da mesma forma, o cantor vai louvar a Deus e ele será edificado e cheio da graça de Deus, porque Deus se fará presente no ambiente e ele fica feliz por causa disso, ele se alegra por causa disso. Da mesma forma, a igreja que louva com ele, louva e glorifica a Deus unida naquele momento ali e é edificada. Da mesma forma, aquele que porventura pode estar visitando também será edificado, também será alcançado pela presença de Deus. Então, irmãos, tudo tem que ser feito para a edificação de todos, absolutamente de todos, para que todos nós cheguemos ao esclarecimento do Filho de Deus e glorifiquemos a Deus naquilo que nós somos, naquilo que Ele tem feito por nós, naquilo que Ele tem feito em nós. O primeiro ponto desse tópico, que é edificando a si mesmo, o comentarista diz o seguinte: ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus.
Ou seja, quando o crente fala a língua estranha, quando o crente se relaciona com o Espírito Santo ao ponto de falar línguas estranhas, esse crente cresce na intimidade com Deus por causa desse estreitamento do relacionamento. Um crente, quando está no ato do falar língua estranha, isso não acontece do nada. Isso está ligado a um momento de meditação, isso está ligado a um momento de oração, isso está ligado a um momento de louvor, onde a alma desse crente está de fato derramada na presença do Altíssimo. Onde a alma desse crente está de verdade entregue no altar do Senhor. E por causa disso, o Espírito Santo interage com ele. E ele cresce na experiência com o Senhor, ele tem a sua fé edificada, ele tem o seu caráter trabalhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo consegue acessar o íntimo desse crente, e por acessar o íntimo, o Espírito Santo consegue conversar diretamente com o homem nascido de novo. Não apenas com o intelecto, mas consegue conversar com a alma, com esse ser que é pleno e que vai morar no céu, no qual o Senhor Jesus está trabalhando. Por isso, falar em línguas edifica a si mesmo. Os dons espirituais cooperam para isso. Nós somos edificados, nós crescemos, nós nos fortalecemos quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós nos relacionamos através do Espírito Santo. O segundo ponto, irmãos, fala sobre edificar os outros. E o comentarista diz o seguinte: os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida dos outros irmãos em Cristo. E aí em Coríntios, capítulo 14, versículo 12, Paulo diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Ou seja, esse crente transformado, esse crente a qual o Espírito Santo conseguiu tocar, onde o Espírito Santo conseguiu acessar, onde o Espírito Santo conseguiu falar com a alma dele, esse crente agora passa a se preocupar com os seus irmãos. É um crente que a sua campanha de oração é em prol de outras vidas. É um crente que a preocupação pela dor do irmão, a preocupação pela necessidade que o irmão está tendo, a preocupação pelo que está acontecendo com a comunidade, pelo que está acontecendo com as pessoas que estão à sua volta, é algo que vai entrar no seu coração. E por causa disso, ele vai clamar a Deus em prol dessas vidas. Ainda no segundo ponto, em lugar de buscar prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Ou seja, ao invés de estarmos preocupados apenas com as nossas necessidades, ao invés de estarmos preocupados apenas com aquilo que nos cerca, aquilo que diz respeito a nós mesmos, nós passamos a nos preocupar com a vida dos nossos irmãos. Nós passamos a nos preocupar com o desemprego que está batendo na porta de quase todas as famílias, as portas se fechando por causa da crise, os lares que estão sofrendo por causa disso. Então, ao invés de buscarmos a nossa própria necessidade, nós passamos a buscar a necessidade das outras pessoas, passamos a nos preocupar com os outros. Isso, irmãos, é cristão, isso é algo que o Senhor Jesus nos ensinou a ser. Isso é algo que nós vamos aprender com o Senhor Jesus, e tudo que vem da parte de Jesus coopera para esse fim. Então os dons espirituais, além de edificar a pessoa usada, edifica também a congregação a qual nós pertencemos. Nos preocupar com os nossos irmãos, nos preocupar se eles estão enfermos, nos preocupar se eles têm necessidade de pão. É isso que deveria estar ocupando a nossa preocupação.
não apenas se vamos dobrar o nosso lucro, não apenas se vamos aumentar o nosso ganho, mas sim o que causa dor, o que faz o meu irmão chorar. Isso é algo que leva o crente a buscar a presença de Deus, a clamar a Deus. E então Deus vai encher esse crente de graça, vai encher esse crente de unção, para que, através da vida deste crente, o Senhor possa abençoar outras famílias, possa abençoar outros lares. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ser esse canal de Deus para abençoar vidas, para abençoar outros lares. O ponto 3, amados, fala sobre edificando até os não crentes. E a revista nos apresenta uma nota da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal que diz o seguinte: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira. Embora falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não crentes. Ou seja, por mais que seja maravilhoso falar línguas estranhas, só eu que falo a língua estranha é que me alegro plenamente, me alegro a ponto de transcender na presença de Deus. Mas isso eu não consigo transmitir para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que ainda não se relacionam com o Espírito Santo. Para eles, eu preciso falar o idioma que eles entendem. Eu preciso falar a língua que eles entendem. Eu preciso conversar com a inteligência deles, para mostrar na inteligência deles, e por isso eu preciso da sabedoria de Deus, por isso eu preciso da ciência de Deus, por isso eu preciso da profecia, para que eu consiga conversar com a inteligência desse ainda não crente. A revista ainda diz o seguinte: por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. E usa um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23, que diz o seguinte: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Ou seja, eles não vão compreender. E por não compreender, nos julgarão insanos. Não é assim que muitos nos acusam, olham para nós pentecostais e não conseguem nos entender. E aí Paulo fala, tem o risco deles acharem que vocês estão loucos. Então é melhor agir de outra forma. E aí o comentarista ainda diz o seguinte: como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Aí de novo, Coríntios 14, versículo 19, 1 aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estáis como que falando ao ar. Ou seja, vocês estão falando com ninguém. O que vocês estão falando não comunica. Vocês não estão sendo claros. O Evangelho precisa ser claro. Irmãos, tudo o que nós fazemos, seja os dons espirituais, seja a organização eclesiástica, os dons ministeriais, tudo, a única finalidade neste mundo é alcançar almas e trazê-las para a presença do nosso Deus. Se assim não for, o nosso trabalho fica incompleto. A forma de trabalharmos para o nosso Deus é trazer as almas para o reino de Deus. O terceiro tópico da nossa lição traz por título edificar todo o corpo de Cristo. O primeiro ponto desse tópico, os dons na igreja, o comentarista diz assim: na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 16. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função,
concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Ou seja, sem o amor de Deus em nossa vida, em vão será o nosso trabalho. Se eu falo línguas estranhas, sem o amor de Deus em meu coração, eu sou semelhante a um barulho de metal. Se eu sou usado pelo Espírito Santo para curar outras vidas e não há amor em meu coração, eu sou semelhante a barulho de ferro caindo no chão. Se eu faço a obra de Deus, se eu prego, se eu exerço alguma função ministerial e não há amor em meu coração, essa obra não tem valor nenhum. Isso não demonstra que os filhos de Deus estão em ação. Mas quando exercemos o amor de Cristo, somado com os dons espirituais, somado com os dons ministeriais, somados com os serviços, é Deus se manifestando no meio da humanidade, através de seres humanos fracos, seres humanos falhos, vasos de barro, mas onde a glória de Deus habita e alcança outras vidas, para que as vidas conheçam que há um Deus maravilhoso que nos ama e quer se revelar às nossas vidas e através das nossas vidas. O terceiro tópico da nossa lição, que traz por título edificar todo o corpo de Cristo, o segundo ponto desse terceiro tópico, os sábios edificadores do corpo de Cristo, o comentarista diz o seguinte: Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Isso hoje já é bem claro para nós, que a igreja de Cristo, os lavados, os comprados do mundo, aqueles que foram resgatados do mundo, tirados das trevas e trazidos para a luz da presença do Filho de Deus, esses são o edifício de Deus aqui na terra. É nesses que o Espírito Santo habita. É sobre este edifício, o edifício feito com vidas humanas, o edifício feito com almas lavadas e remidas no sangue de Jesus, é nesse edifício que o Espírito Santo habita. E é para este edifício que nós trabalhamos. Ainda seguindo no comentário, irmãos, os ministros, sábios arquitetos, o fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11. Isso, irmãos, deveria trazer terror ao coração daqueles que servem a Deus, daqueles que fazem a obra de Deus. Não por medo de Deus, mas por temor ao nosso Deus. Porque nós não estamos trabalhando em uma obra qualquer. Nós não estamos trabalhando para um senhor qualquer. Nós estamos a serviço de Deus, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus diante dos homens.
para edificar o corpo de Cristo, para dar continuidade à obra que o nosso Senhor iniciou. Essa obra é para resgate, é para salvação das almas. Não dá para brincar com a obra de Deus. Não dá para fazê-la como se fosse nossa e que fosse para o nosso bel prazer e que fosse para o nosso uso. Nós temos que prestar conta do nosso trabalho. Nós temos a quem prestar conta do nosso trabalho. O mais importante para aqueles que fazem a obra de Deus, para aqueles que trabalham para o nosso Deus, é cada uma das vidas que está sobre a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas pessoas que Deus nos entregou para cuidar. Nós somos responsáveis por cada um dos nossos irmãos. Cada um de nós é responsável uns pelos outros. Por isso, irmãos, nós buscamos a necessidade dos outros. Por isso, nós servimos aos outros. Por isso, nós trabalhamos para que as outras vidas, a vida de nossos irmãos, sejam edificadas. E assim a obra de Deus cresça. No terceiro ponto, os dispenseiros dos dons, o apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. 1 Pedro 4, os versículos 10 e 11. Então, irmãos, somos nós quem devemos cuidar uns dos outros. Toda a obra de Deus acontece para que nós nos aproximemos de Deus. Deus usa cada um dos seus filhos, cada um dos seus servos, para sustentar, para alimentar os outros irmãos, os outros filhos, e assim toda a obra de Deus é edificada. E assim toda a obra de Deus é sustentada pelo nosso Senhor. Entendemos então, irmãos, que o verdadeiro propósito dos dons espirituais não é para que homens e mulheres se engrandeçam porque profetizam, porque falam línguas, porque pregam, porque ensinam a palavra de Deus e têm o conhecimento e têm a revelação da palavra de Deus, que é revelado a eles os segredos espirituais da parte de Deus, que Deus abre a sua despensa, entrega a eles e aí então eles vão se orgulhar por causa disso. Não é com esta finalidade, mas é para que alimentemos as vidas que estão à nossa volta. O dom que o Senhor despertou sobre a sua vida é para ser útil para a vida do seu irmão. Se hoje o Senhor te revela os mistérios espirituais, se hoje o Senhor fala com você, é para que outras vidas sejam edificadas. É para que a obra dele prospere e cresça. É para que o reino dele seja edificado sobre essa terra. O alicerce já foi posto, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os trabalhadores que estão edificando sobre esse alicerce. E a obra que estamos fazendo é uma obra muito importante e é uma obra a qual nós não podemos abandonar. Nós somos os dispenseiros. Nós somos aqueles aos quais o Senhor usa para alimentar, para colocar alimento sobre a mesa. Essa responsabilidade é nossa.
Nós nos alegramos por servir ao Senhor e Deus é glorificado sobre a vida de cada um dos seus filhos. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha de graça, que o Senhor te encha com o seu Espírito de maneira tal que todas as vidas que estão ao seu alcance, que estão em volta de você, sejam plenamente abençoadas pelo poder de Deus que repousa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Fiquem em paz.